Foi ela. O grito cortou a sala como uma lâmina. Em segundos, todos os olhares se viraram na mesma direção. Helena, parada no centro da sala de reunião, imóvel, enquanto o mundo ao redor parecia decidir quem ela era, sem sequer ouvir uma palavra. O silêncio que veio depois não foi comum. Foi pesado, daquele tipo que julga antes mesmo de entender. Um copo escorregou de seus dedos e se despedaçou no chão. O som ecoou alto, mas não foi nada comparado ao peso dos olhares. Eu sabia, alguém murmurou. E pronto, aquilo bastou, porque na vida real não é preciso prova, quando a aparência já condenou. Na ponta da mesa, Augusto Valença se levantou devagar, elegante, frio, intocável. O tipo de homem que construiu tudo e se acostumou a nunca ser questionado. Ele ajeitou o paletó com calma, como quem se prepara para encerrar algo. Ou alguém. Então é assim que você retribui tudo que a empresa fez por você? A voz saiu firme, controlada, mas carregada de algo mais. Desprezo. A palavra tudo ecoou no ar, mas não pelo que significava, e sim pelo que escondia. Helena tentou falar. Abriu a boca, mas travou. Não porque não tinha o que dizer, mas porque ninguém ali queria ouvir. E esse é o detalhe mais cruel da humilhação. Não é só ser acusado, é ser ignorado enquanto tenta se defender. Alguns desviaram o olhar, outros continuaram assistindo, porque existe algo desconfortável, mas estranhamente viciante, em ver alguém sendo destruído diante de todos. Augusto deu um passo à frente. Você foi pega. Não complique mais. Direto, frio, sem espaço, sem dúvida, porque o orgulho ferido, quando se mistura com poder, costuma esmagar qualquer chance de justiça. Os olhos de Helena se encheram, mas ela não chorou, não implorou, não tentou convencer ninguém. Ela apenas olhou para ele, e naquele olhar havia algo errado, algo que não combinava com culpa, algo antigo, profundo, como uma verdade oculta esperando o momento certo para surgir. Então, com a voz baixa, firme, carregando anos de silêncio, ela disse: "O senhor não lembra de mim, né?" A frase caiu no ar como um erro, como algo que não deveria estar ali. E por um segundo, o próprio Augusto hesitou. Foi rápido, quase invisível, mas aconteceu, porque no fundo, existem coisas que a mente tenta apagar, mas o destino não permite esquecer. E quando ele decide cobrar, não existe poder que segure. Naquele instante, ninguém ali sabia, mas aquilo não era sobre roubo. Não era sobre uma funcionária sendo acusada, era sobre um segredo escondido, uma verdade enterrada, uma dívida que nunca foi paga e que estava prestes a voltar da pior forma possível. Porque algumas histórias não acabam. Elas ficam em silêncio, esperando o momento certo de reaparecer. E se você gosta de histórias com segredos, reviravoltas e justiça que chega quando ninguém espera, se inscreve agora no canal Segredos e Destinos e deixa seu like para apoiar a gente, porque o que vai acontecer a seguir não é apenas uma discussão. Em poucos minutos, uma simples foto vai cair no chão e destruir tudo o que parecia intocável. O auditório da empresa estava frio, bonito e impessoal, daquele jeito que parece ter sido feito justamente para lembrar quem manda e quem obedece. As paredes de vidro refletiam as luzes brancas do teto. A mesa comprida brilhava de tão polida. E o cheiro de café caro misturado com perfume importado deixava no ar aquela sensação de poder que quase sempre anda de mãos dadas com arrogância. Numa das pontas da sala estava Augusto Valença, o CEO, homem alto, cabelos escuros já riscados por alguns fios grisalhos, mandíbula travada, terno impecável e um olhar duro, daqueles que pareciam cortar a pele de quem ousasse encará-lo por muito tempo.
Ele tinha a postura de rei, mas naquele momento havia algo mais no rosto dele. Um nervosismo seco, mal disfarçado pela raiva. Do outro lado da mesa, em pé, estava Helena. Ela usava uma blusa simples azul clara, uma saia preta já um pouco gasta pelo uso, sapatos discretos e um coque baixo preso às pressas. Não era uma mulher que chamasse atenção pela extravagância, mas havia nela uma beleza sofrida, daquelas que a vida molda no silêncio. Os olhos castanhos estavam brilhando, cheios d'água, mas ela lutava com todas as forças para não deixar nenhuma lágrima cair. O que doía nela não era só o medo de perder o emprego, era o peso daquela cena. Era a humilhação pública. Era o jeito como dezenas de olhares já tinham decidido que ela era culpada antes mesmo de qualquer prova. Augusto bateu uma pasta sobre a mesa e a sala inteira estremeceu por dentro. "Chega de teatro!" Ele disparou, com a voz grave ecoando pelas paredes. "O dinheiro sumiu da sala da diretoria e tudo aponta para você." O silêncio que veio depois foi quase cruel. Ninguém respirava direito, ninguém mexia um músculo. Era como se todos ali soubessem que estavam assistindo a um espetáculo vergonhoso, mas preferissem fingir que aquilo era apenas um procedimento da empresa. E é assim mesmo que muita injustiça acontece na vida real, sem alarde, sem sirene, sem música dramática. Às vezes, ela vem de terno bem cortado, crachá dourado e voz firme. Helena piscou devagar, como quem tentava acordar de um pesadelo. "Eu não peguei nada, Sr. Augusto," ela disse, com a voz baixa, controlada no limite. "Eu nunca faria isso." Mas ele nem deixou que ela terminasse. "Você faria sim se estivesse desesperada o bastante." A frase caiu no peito dela como uma pedrada. Alguns funcionários abaixaram os olhos. Outros trocaram olhares rápidos, desconfortáveis, mas ninguém abriu a boca, porque quando o poder fala alto, muita gente prefere o silêncio. Não por maldade, às vezes, mas por covardia. E a covardia dos outros costuma doer quase tanto quanto a maldade de quem ataca. Augusto deu a volta na mesa, parou na frente dela e a encarou de cima, como se quisesse esmagá-la só com a presença. "Contas atrasadas, mãe doente, aluguel vencido. Acha mesmo que ninguém sabe da sua vida?" disse ele com um meio sorriso frio, quase cruel. "Gente como você sempre acha uma desculpa para cruzar a linha." Aquilo foi pior que a acusação. Não era mais sobre dinheiro, era sobre classe, sobre desprezo, sobre o velho costume de olhar roupa simples e achar que caráter também é barato. O orgulho ferido de Helena queimou por dentro, mas ela continuou imóvel. Só apertou os dedos uns contra os outros, com tanta força que as unhas quase marcaram a pele. Ela tentou falar de novo. "O senhor está cometendo um erro." "O erro foi confiar em você." Augusto cortou sem piedade. "Está demitida, por justa causa." A sala pareceu encolher. Helena sentiu o estômago afundar. Por um segundo, tudo ficou distante, como se as vozes tivessem ido parar debaixo d'água. Ela ouviu uma cadeira ranger, alguém tossir, um celular vibrar ao longe. Pequenos sons banais, cruéis de tão normais, enquanto a vida dela desmoronava ali na frente de todo mundo. É estranho como o mundo não para quando alguém está sendo destruído por dentro. A reunião continua, o relógio anda, o café esfria e a pessoa fica ali tentando juntar o que sobrou da própria dignidade. Os olhos de Helena se encheram mais uma vez, mas ela segurou. Segurou porque às vezes chorar diante de quem quer te ver no chão parece entregar mais do que lágrimas. Ela ergueu o queixo com dificuldade, respirou fundo e encarou Augusto. Havia dor ali, sim, mas também havia outra coisa, uma tensão antiga, um segredo escondido que parecia arranhar o fundo da garganta. Então, num tom baixo, firme e estranho, o suficiente para cortar o ar da sala, ela disse: "O senhor não lembra de mim, né?" Augusto franziu a testa por um segundo. Foi rápido, quase nada, mas foi o bastante para deixar no ar uma rachadura invisível.
Algo no olhar dela o incomodou. Não como quem escuta uma ameaça. Pior, como quem escuta um eco antigo, uma verdade oculta tentando sair de um lugar enterrado. Ele endureceu ainda mais o rosto, como se quisesse apagar a própria hesitação. Leve suas coisas e suma da minha frente. Helena o encarou por mais um instante. Não disse mais nada. Só pegou a bolsa velha em cima da cadeira, apertou a alça com força e caminhou até a porta sob os olhares da sala inteira. Passo por passo, ela foi atravessando aquele corredor de julgamento, aquela passarela de desprezo. Mas havia algo nela que não parecia derrotado. Era como se a humilhação tivesse aberto uma ferida muito antiga. Como se aquela revelação inesperada ainda estivesse só começando. Quando a porta se fechou atrás dela, o silêncio ficou ainda mais pesado. E Augusto, pela primeira vez em muitos anos, não conseguiu se sentir vencedor. A porta se fechou atrás de Helena com um som seco, daqueles que não fazem barulho alto, mas deixam um peso no ar difícil de ignorar. Dentro da sala, ninguém comentou nada por alguns segundos. Era como se todos estivessem tentando voltar ao normal. Mas o normal já não existia mais ali. Augusto permaneceu em pé, olhando fixamente para a porta por onde ela tinha saído. O rosto continuava duro, firme, como sempre foi. Mas havia um detalhe novo, quase imperceptível. Um leve franzir entre as sobrancelhas, um desconforto que ele não conseguia explicar. Aquela frase, simples, baixa, mas carregada de algo que ele não conseguiu identificar. O senhor não lembra de mim, né? Era estranho, porque não soava como defesa, não era um pedido de desculpa, nem uma tentativa de convencer, era outra coisa, mais profunda, mais antiga, como se aquela mulher estivesse falando de algo que não cabia naquela sala. Vamos continuar, ele disse, finalmente voltando para sua cadeira. Mas ninguém estava realmente prestando atenção. Os funcionários trocavam olhares rápidos, discretos, como quem compartilha uma dúvida em silêncio. Alguns fingiam olhar documentos, outros mexiam no celular sem ver nada. Aquela cena tinha deixado um gosto amargo, difícil de engolir, porque no fundo todo mundo ali já tinha presenciado alguma injustiça na vida. E quando a gente vê de novo, mesmo que finja não ver, algo dentro da gente reconhece. Augusto abriu a pasta novamente, mas as palavras pareciam embaralhadas. Ele respirou fundo, ajeitou o relógio no pulso e tentou retomar o controle da situação. Era isso que ele sempre fazia. Controle, ordem, frieza. Essas eram as ferramentas que o mantinham no topo. Mas dessa vez, não era tão simples. A imagem do rosto de Helena insistia em voltar. Os olhos dela não eram de quem estava mentindo. Não eram olhos de desespero comum. Havia ali uma dor diferente, mais profunda, como quem carrega um peso antigo. Como alguém que já conhecia aquela sensação de injustiça muito antes daquele dia. E isso incomodava. Porque homens como Augusto estavam acostumados a ler pessoas com rapidez. Era assim que tomavam decisões, que negociavam, que dominavam. Mas Helena, ela não se encaixava em nenhuma leitura fácil. E quando algo foge do controle, incomoda. Muito. A reunião continuou, mas de forma mecânica. As vozes ecoavam, números eram citados, metas eram discutidas. Mas tudo parecia distante, quase automático. Era como assistir a uma cena sem som, onde as bocas se movem, mas nada realmente importa. Do lado de fora, no corredor longo e silencioso da empresa, Helena caminhava devagar. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Ela sentia o corpo inteiro tenso, como se tivesse segurado um grito por tempo demais. As mãos ainda tremiam levemente e o peito apertava de um jeito difícil de explicar. Não era só pela demissão, era pela forma, pela exposição, pela humilhação que, como uma marca invisível, parecia grudada na pele. Mas o mais curioso era que ela não parecia surpresa. Havia dor, sim, muita, mas não havia choque,
como se no fundo ela já esperasse aquilo, como se o destino estivesse apenas seguindo um caminho que ela conhecia bem demais. Ela parou perto do elevador e encostou na parede por um segundo. Fechou os olhos, respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. E por um instante, sua expressão mudou. A dor deu lugar a algo mais quieto, mais firme. Ele realmente não lembra, murmurou, quase para si mesma. E havia algo nessa constatação que doía mais do que a própria humilhação. Porque esquecer, às vezes, é mais cruel do que ferir. Dentro da bolsa, seus dedos tocaram algo familiar. Um papel dobrado, já gasto pelo tempo. Ela segurou, mas não tirou ainda. Era como se aquele objeto carregasse uma verdade pesada demais para ser exposta naquele momento. No fundo, Helena sabia que aquele não era o fim. Era só o começo de algo que tinha ficado enterrado por tempo demais. Enquanto isso, lá dentro, Augusto tentava seguir com a reunião, mas sua mente não obedecia como antes. Ele passou a mão no rosto discretamente, e por um breve segundo, algo raro aconteceu. Dúvida. Uma dúvida pequena, mas suficiente para incomodar. E dúvidas, quando aparecem em quem sempre teve certeza de tudo, são como rachaduras em vidro. No começo, quase invisíveis, mas, se ignoradas, podem quebrar tudo. Ele se recostou na cadeira, olhando para o nada por um instante. Algo naquela mulher não estava certo. Algo naquela história não fazia sentido. Mas o orgulho ferido, aquele velho conhecido que acompanha o poder, logo tratou de empurrar aquele pensamento para longe. Era mais fácil acreditar que ela era culpada. Era mais confortável manter a versão simples. Afinal, reconhecer um erro, ainda mais em público, era algo que homens como ele evitavam a qualquer custo. Só que a vida tem um jeito curioso de lidar com verdades ocultas. Ela não grita de imediato, ela sussurra. E quando ninguém escuta, ela encontra uma forma de ser ouvida. No elevador, as portas se fecharam diante de Helena. E ali, sozinha, sem olhares, sem julgamentos, sem máscaras, uma lágrima finalmente escapou. Desceu devagar pelo rosto, silenciosa, mas carregando anos de algo que ainda estava longe de ser revelado. E naquele exato momento, sem que ninguém percebesse, o passado começou a voltar. Perfeito. Agora a história começa a aprofundar de verdade. O elevador desceu lentamente, refletindo no espelho interno a imagem de Helena, como se fosse alguém que ela mal reconhecia. O coque já não estava tão firme, alguns fios soltos caíam ao redor do rosto, e os olhos... os olhos agora não conseguiam mais esconder tudo. Havia ali um cansaço antigo, daqueles que não vêm de um dia ruim, mas de uma vida inteira, carregando peso em silêncio. Quando as portas se abriram, o mundo lá fora parecia outro. Menos brilhante, menos frio, mais real. O chão já não era de mármore polido e o ar não tinha cheiro de perfume caro. Era o mundo onde as pessoas vivem de verdade, onde contas chegam, onde preocupações não são escondidas atrás de paredes de vidro. Helena caminhou até o ponto de ônibus, abraçando a bolsa contra o corpo, como se aquilo fosse sua única proteção. O céu estava cinza, pesado, como se anunciasse chuva, e de certa forma combinava com o que ela sentia por dentro. Sentou-se no banco de metal frio e, pela primeira vez desde a humilhação, deixou o corpo relaxar um pouco. Não completamente, porque quem vive muito tempo em alerta nunca relaxa de verdade, mas o suficiente para respirar. E então, com cuidado, abriu a bolsa. Lá dentro, entre contas atrasadas, um remédio pela metade e alguns papéis amassados, havia algo diferente. Um envelope antigo, amarelado pelo tempo, dobrado várias vezes. Ela o pegou devagar, como quem segura algo frágil.
ou perigoso demais. Por um segundo, hesitou, mas abriu. De dentro, retirou uma fotografia. Era antiga. As bordas já estavam desgastadas e as cores levemente desbotadas, mas ainda era possível ver claramente. Na imagem estava Helena, mais jovem, com o rosto mais leve, os olhos ainda carregados de esperança. Ao lado dela, um homem também jovem, elegante, confiante, com aquele mesmo olhar que hoje carregava poder. Mas ali ainda havia algo mais humano. Augusto. Só que aquele não era o Augusto de hoje. Aquele ainda não tinha aprendido a esquecer. Mas o mais estranho na foto não era quem estava nela, era o que estava acontecendo. Helena olhou fixamente para a imagem. Seus dedos passaram levemente sobre o rosto dele e seus olhos se encheram novamente. Mas dessa vez não era só dor, era memória. Era aquele tipo de lembrança que não vai embora, não importa quanto tempo passe. Na foto, ela não estava sorrindo, nem ele. Os dois estavam sérios, próximos demais, como se algo importante estivesse acontecendo naquele momento. Algo que ninguém mais conhecia, algo que claramente não teve um final feliz. Você prometeu, ela sussurrou, quase sem voz. O ônibus chegou, freando com um rangido alto, trazendo Helena de volta ao presente. Ela guardou a foto rapidamente, como se o mundo não pudesse ver aquilo, como se aquele segredo escondido ainda precisasse permanecer assim por mais um tempo. Subiu no ônibus, pagou a passagem e sentou-se perto da janela. A cidade passava do lado de fora, com suas ruas cheias, pessoas apressadas, vidas cruzando, sem saber umas das outras. E ali, no meio de tudo aquilo, Helena parecia invisível. Como tantas outras pessoas que carregam histórias pesadas, sem que ninguém jamais desconfie. É curioso como a vida funciona. Algumas pessoas carregam dores que mudariam a forma como são vistas, mas como ninguém sabe, continuam sendo tratadas como se não fossem nada, julgadas pela aparência, pela roupa, pelo cargo, enquanto a verdade oculta permanece enterrada. Helena fechou os olhos por um instante. E então, como uma onda que não pede permissão, as lembranças vieram. Fragmentos, vozes, um grito, vidro quebrando, sirene ao longe, e um homem dizendo algo que ela nunca conseguiu esquecer. Seu corpo enrijeceu no banco, respirou fundo, abriu os olhos novamente. Não, ainda não era hora. Ela virou o rosto para a janela, observando a própria reflexão no vidro. Havia algo diferente agora, algo que não estava ali quando ela entrou naquela reunião. A humilhação tinha despertado algo. Não era raiva, não era vingança, era outra coisa. Era como se depois de anos o destino estivesse finalmente se movendo. Como se todas aquelas peças esquecidas estivessem começando a se encaixar. E talvez, só talvez, aquilo não fosse coincidência. Do outro lado da cidade, Augusto ainda estava em sua sala, agora sozinho. A reunião tinha acabado, mas ele não saiu da cadeira. O silêncio ali dentro era diferente agora, mais pesado, mais incômodo. Ele abriu a gaveta, pegou um copo de água, mas nem chegou a beber. Ficou ali, olhando fixamente para o nada, como se tentasse puxar alguma lembrança que insistia em não vir. A frase dela voltava. O senhor não lembra de mim, né? Lembrar de quê? Murmurou, irritado. Mas a verdade é que aquela pergunta já tinha feito algo dentro dele. Uma sensação estranha, como quando você quase se recorda de um sonho, mas ele escapa no último segundo. E isso incomoda mais do que não lembrar de nada. Augusto passou a mão no rosto, tentando afastar aquilo, mas havia algo ali, algo mal resolvido, algo enterrado. E como acontece com toda a verdade oculta, quanto mais se tenta ignorar, mais perto ela chega de ser revelada.
No ônibus, Helena apertou a bolsa contra o peito. E lá dentro, a fotografia parecia pesar mais do que nunca. A empresa já não parecia a mesma algumas horas depois. O movimento continuava. As pessoas entravam e saíam, computadores ligados, telefones tocando. Mas havia algo diferente no ar. Aquela sensação estranha que fica depois de uma situação mal resolvida. Como quando alguém levanta da mesa no meio de uma discussão e ninguém tem coragem de dizer o que realmente pensa. No corredor do setor administrativo, 2 funcionários conversavam em voz baixa. "Você viu aquilo hoje?", disse um deles, olhando para os lados antes de continuar. "Aquilo não foi normal." "Nada disso é normal aqui." O outro respondeu com um sorriso sem graça. "Mas hoje foi pesado." Eles fizeram uma pausa. Aquele tipo de silêncio que não é vazio, mas cheio de pensamentos que ninguém quer dizer em voz alta. "Você realmente acha que ela roubou?", perguntou o primeiro. O outro hesitou. Passou a mão na nuca, desconfortável. "Não sei", respondeu. "Mas tem coisa aí que não bate." E realmente não batia. Do outro lado do escritório, Marcelo observava tudo em silêncio. Ele era analista financeiro, sempre discreto, daquele tipo que enxerga mais do que fala. Cabelos castanhos claros, óculos finos, postura contida, mas com um olhar atento, quase inquieto. Desde a reunião, algo não o deixava em paz. Ele conhecia Helena, não profundamente, mas o suficiente. Sabia que ela era pontual, dedicada, daquele tipo de pessoa que resolve problemas sem fazer barulho. Nunca teve histórico de erro, nunca foi chamada a atenção. E, mais do que isso, havia algo no jeito dela que não combinava com aquilo. E então, enquanto todos tentavam esquecer o que aconteceu, Marcelo fez o contrário. Ele começou a prestar atenção, sentou-se na sua mesa, abriu o sistema interno e começou a revisar os registros do dia. Movimentações financeiras, acessos às salas, horários de entrada e saída, nada muito fora do comum. Até que algo chamou sua atenção. Um acesso fora do padrão. Sala da diretoria. Horário, minutos antes da reunião. Usuário, não identificado corretamente. Marcelo franziu a testa. Aquilo não fazia sentido. Tentou puxar mais dados, mas o sistema parecia incompleto, como se parte das informações tivesse sido alterada ou escondida. E aí veio aquela sensação. Aquela mesma que qualquer pessoa já sentiu alguma vez na vida, quando percebe que tem algo errado, mas ainda não sabe exatamente o quê. Ele se levantou, caminhou até a sala de arquivos, abriu um dos armários e começou a procurar registros físicos, antigos, esquecidos, aqueles que ninguém revisa com frequência, porque às vezes a verdade não está no que aparece, mas no que foi deixado para trás, e foi ali que ele encontrou um relatório antigo, interno, confidencial. Ele abriu devagar, folheando com cuidado, e conforme os olhos percorriam as linhas, sua expressão mudou. Surpresa, depois tensão, e então, incredulidade. "Não, isso não pode ser", murmurou. As informações eram claras demais para serem ignoradas. Aquilo não era um erro, aquilo era um padrão, uma construção, uma armadilha. Helena não tinha sido apenas acusada, ela tinha sido colocada naquela posição, incriminada. Marcelo fechou o relatório lentamente, sentindo o coração bater mais forte. A respiração ficou pesada, porque agora não era mais uma suspeita, era algo muito pior. E o mais assustador não era o crime em si, era quem estava por trás. Enquanto isso, do lado de fora, Helena caminhava pelas ruas da cidade, sem rumo certo. O céu finalmente tinha aberto, e uma chuva fina começava a cair, molhando o asfalto e trazendo aquele cheiro de terra molhada que costuma acalmar. Mas naquele momento não fazia diferença. Ela parou em frente a uma vitrine. Seu reflexo ali não era o de uma mulher derrotada, era o de alguém cansado, machucado, mas ainda de pé. Ela sabia.
Sempre soube que aquilo não era um simples acaso. Aquela humilhação, aquela acusação não era aleatória, era direcionada. Era como se alguém tivesse puxado uma linha invisível que ligava passado e presente, e agora tudo estivesse começando a se conectar. Você fez isso de propósito, murmurou com o olhar distante. E no fundo, ela já sabia quem. Não porque tinha provas, mas porque certas dores não enganam. Certas feridas reconhecem quem as causou, mesmo quando o tempo tenta apagar. Do outro lado da cidade, Marcelo caminhava rápido pelo corredor da empresa, segurando o relatório contra o peito. A mente girava, os pensamentos atropelavam uns aos outros. Ele precisava falar com alguém, mas com quem e como? Porque aquilo não era só sobre Helena, era sobre algo muito maior, algo que envolvia poder, controle e um segredo escondido que alguém tinha passado anos tentando manter enterrado. Ele parou em frente à sala de Augusto. A porta estava fechada. O nome dele brilhava na placa dourada. Por um segundo, Marcelo hesitou, porque enfrentar a verdade nem sempre é fácil, especialmente quando ela aponta diretamente para quem manda. Mas havia momentos na vida em que o silêncio deixa de ser opção. Ele levantou a mão, pronto para bater, e naquele instante, lá fora, sob a chuva fina, Helena tomou uma decisão que não vinha da dor, nem da revolta, mas de algo mais profundo. Algo que tinha ficado guardado por anos, esperando o momento certo para vir à tona. E agora, esse momento estava chegando. A chuva já não era mais fina, ela caía com força, como se o céu tivesse decidido despejar tudo de uma vez, lavando a cidade, mas sem conseguir aliviar o peso que Helena carregava por dentro. Seus passos eram firmes agora, diferentes de antes. Já não havia hesitação. Quando alguém carrega um segredo escondido por tanto tempo, chega um momento em que fugir dói mais do que enfrentar. E aquele momento finalmente tinha chegado. A porta de vidro da empresa se abriu novamente. Alguns funcionários que estavam próximos à recepção olharam na mesma hora. O susto foi visível. Helena estava de volta, molhada, os cabelos levemente soltos, o rosto sério. Mas havia algo novo nela. Não era mais a mesma mulher que saiu dali carregando humilhação. Havia uma firmeza silenciosa, quase inquietante. Ela não cumprimentou ninguém, não abaixou a cabeça, apenas caminhou. Cada passo ecoava no chão polido como um aviso, o tipo de som que faz as pessoas olharem sem entender por quê. E aos poucos o burburinho começou. Olhares se cruzando, cochichos baixos, aquela curiosidade que nasce quando algo fora do normal acontece. Ela voltou, alguém murmurou. O que ela quer agora? Mas Helena não parou. Seguiu direto até o elevador. Apertou o botão. Esperou, sem desviar o olhar, como alguém que já decidiu que não vai mais fugir. No andar de cima, dentro da sala imponente, Augusto estava de pé diante da janela, observando a chuva escorrer pelo vidro. O reflexo dele se misturava com a cidade lá fora, como se fossem duas versões do mesmo homem, o que o mundo vê e o que ele tenta não enxergar. Mas algo estava errado. Aquela inquietação não tinha ido embora. Pelo contrário, tinha crescido. E mesmo sem admitir, ele sabia que não era sobre o dinheiro desaparecido. Não era sobre a reunião, era sobre aquela sensação estranha que Helena tinha deixado no ar. Aquela frase, aquela forma de olhar. Aquilo não era comum. E homens como ele não gostam do que não conseguem controlar. A porta se abriu, sem aviso, sem cerimônia. Augusto virou o rosto imediatamente, já pronto para reclamar da interrupção. Mas parou. Helena estava ali. Por um segundo, o tempo pareceu travar. Ela estava diferente. Não pela roupa, nem pelo rosto ainda marcado pela chuva, mas pela presença.
Aquela mesma mulher simples agora carregava algo que não podia ser ignorado, algo que não cabia na hierarquia daquela sala. Silêncio, pesado, denso. Como aquele momento antes de uma revelação inesperada que muda tudo. Você não deveria estar aqui, Augusto disse, tentando recuperar o controle, a voz firme, mas levemente mais baixa do que antes. Helena não respondeu de imediato. Fechou a porta atrás de si, deu alguns passos à frente, e então parou, encarando-o diretamente. Você destruiu minha vida, ela disse com calma. A frase não foi gritada, e foi exatamente isso que a tornou mais forte, porque às vezes a dor mais profunda não precisa de volume, ela vem carregada de verdade, e a verdade, quando aparece, pesa. Augusto estreitou os olhos. Cuidado com o que está dizendo. Mas Helena deu mais um passo, agora mais perto, e nem lembra. Aquilo atingiu. Foi rápido, sutil, mas atingiu. Por um instante, algo passou pelo olhar dele, algo entre irritação e desconforto. Eu não tenho tempo para esse tipo de drama, ele respondeu seco, tentando encerrar aquilo como se fosse apenas mais um problema qualquer. Mas Helena não recuou. E é curioso como algumas pessoas passam a vida inteira sendo ignoradas, até o dia em que simplesmente param de aceitar. Não é drama, ela disse. É a verdade oculta que você passou anos enterrando. O ar na sala pareceu mudar. Augusto deu um passo à frente. Agora os dois estavam frente a frente. Você está insinuando o quê? Eu não estou insinuando nada, ela respondeu firme. Eu estou lembrando. Silêncio. Do lado de fora, alguns funcionários já tinham percebido que algo estava acontecendo. A porta fechada, vozes abafadas, tensão no ar. Aquela curiosidade coletiva, quase inevitável, começava a crescer. Porque no fundo as pessoas sentem quando algo importante está prestes a acontecer. Dentro da sala, o clima era outro. Era como se dois tempos diferentes estivessem se chocando. O presente e um passado que se recusava a continuar esquecido. Augusto cruzou os braços, tentando manter a postura. Se você veio aqui para fazer acusações, é melhor ter provas. Helena respirou fundo. Seus olhos não desviaram. Eu tenho memória. E por um segundo, aquilo foi mais forte do que qualquer documento. Porque memória, quando vem carregada de dor, dificilmente erra. Augusto riu de leve. Mas não foi um riso seguro. Foi curto, forçado. Isso não significa nada. Helena inclinou levemente a cabeça, observando-o. Significa mais do que você gostaria. A tensão agora era quase palpável. Era como aquele momento em que o silêncio fica tão pesado que parece ocupar espaço físico, como se qualquer palavra errada pudesse quebrar tudo, e talvez fosse exatamente isso que estivesse prestes a acontecer. Do lado de fora, um dos funcionários se aproximou da porta, discretamente. Outros começaram a se juntar, fingindo passar, mas claramente atentos. Porque ninguém queria perder aquilo. A queda de alguém poderoso sempre chama a atenção. Dentro da sala, Helena apertou levemente a bolsa contra o corpo. Algo ali dentro parecia pulsar. Algo que carregava não só prova, mas história. Você pode continuar fingindo, ela disse mais baixa agora. Pode continuar ignorando, como fez todos esses anos. Ela deu mais um passo. Mas o passado não esqueceu você. A frase ficou no ar. E dessa vez, Augusto não respondeu na hora, porque pela primeira vez, a certeza dele não parecia tão sólida. E Helena não parecia mais alguém que ele pudesse simplesmente mandar embora. O silêncio dentro da sala já não era apenas desconfortável, era sufocante. Do lado de fora, a movimentação tinha parado quase por completo. Pessoas fingindo trabalhar,
mas com os ouvidos atentos, olhos desviando discretamente para a porta fechada. Aquela tensão, aquele tipo de energia no ar, todo mundo sente quando algo grande está prestes a acontecer. E, de certa forma, já estava acontecendo. Dentro da sala, Helena e Augusto estavam imóveis, frente a frente, como dois lados de uma mesma história que ainda não tinha sido completamente contada. O ar parecia pesado demais, como antes de uma tempestade que ainda não caiu, mas que ninguém duvida que vai cair. Augusto respirou fundo, passando a mão pela gravata, ajustando-a de forma quase automática. Era um gesto pequeno, mas revelador. Pessoas acostumadas ao controle fazem isso quando começam a perdê-lo. Isso já foi longe demais, ele disse, tentando retomar a autoridade. Se você não sair agora, vou chamar a segurança. Helena não se moveu. Seus olhos estavam fixos nele, firmes, quase serenos, mas com uma intensidade que incomodava. Pode chamar, ela respondeu. Talvez eles também precisem ouvir. Aquilo irritou, mas mais do que isso, desestabilizou. Augusto deu um passo à frente, invadindo o espaço dela. Você acha que pode chegar aqui depois de tudo e criar esse espetáculo? Helena inclinou levemente a cabeça. Não fui eu que comecei o espetáculo, disse com uma calma que contrastava com a tensão. Foi você, lá naquela sala, na frente de todo mundo. A palavra humilhação parecia ecoar, mesmo sem ser dita, e era impossível ignorar, porque o que ele fez não foi apenas demitir, foi expor, foi esmagar. E agora aquilo estava voltando, não como grito, mas como verdade. Augusto abriu a boca para responder, mas algo aconteceu antes. Um movimento pequeno, quase imperceptível. Ao dar mais um passo, a mão dele esbarrou no bolso interno do paletó. E então, um leve deslize. Um objeto caiu, no chão. O som foi baixo, mas naquele silêncio, soou como um estrondo. Os dois olharam ao mesmo tempo. Uma fotografia, antiga, levemente dobrada, parada no chão, entre eles. Por um segundo, ninguém se mexeu. Era como se o tempo tivesse congelado, como se o destino tivesse decidido interferir. Exatamente naquele momento. Helena foi a primeira a reagir. Abaixou-se lentamente, pegou a foto com cuidado, e no instante em que seus olhos encontraram a imagem, tudo dentro dela parou. O ar, o tempo, o mundo. Seus dedos tremeram levemente. A respiração falhou por um segundo. Porque não havia dúvida, não havia erro. Era a mesma foto, aquela que ela carregava na bolsa, aquela que guardava há anos como um pedaço de uma verdade oculta que ninguém mais conhecia. Ela levantou o olhar, devagar, e encarou Augusto. Mas agora, não havia apenas dor, havia confirmação, havia algo muito mais forte. Uma revelação inesperada que já não podia mais ser contida. Então, você guardou, ela disse, em um tom quase sussurrado. Augusto ficou imóvel. O rosto, antes rígido, agora carregava algo diferente. Confusão, desconforto e um traço leve, quase invisível, de medo. Me dê isso, ele disse, estendendo a mão. Mas Helena não entregou. Ao invés disso, virou a foto na direção dele e, pela primeira vez, mostrou a imagem. Os dois mais jovens. O mesmo momento, a mesma expressão, a mesma história congelada no tempo. A diferença era que agora não estava mais escondida. A porta da sala se abriu levemente. Alguém do lado de fora, curioso demais para se conter, acabou deixando uma fresta. E como sempre acontece, uma fresta é tudo que a verdade precisa. Outros olhos começaram a ver. Sussurros começaram a surgir. É ele? Alguém murmurou. Mas quem é ela? O que está acontecendo? A tensão se espalhou como fogo em palha seca.
Dentro da sala, Augusto deu um passo para trás. A imagem parecia afetá-lo, mas não como lembrança clara. Era mais como um eco distante, algo que ele deveria reconhecer, mas não conseguia acessar completamente. Isso não prova nada, ele disse, mais baixo agora, mas sua voz já não tinha a mesma firmeza. Helena apertou a foto entre os dedos. Prova que você não esqueceu tudo, ela respondeu. Silêncio, pesado, carregado. O tipo de silêncio que antecede uma verdade que ninguém está preparado para ouvir. Ela respirou fundo. Os olhos agora brilhavam, mas não de fragilidade. Era outra coisa. Era como alguém que passou anos sendo ignorado e finalmente encontrou a peça que faltava. Você pode até não lembrar dos detalhes, ela disse com a voz firme, mas o seu destino está aqui. Ela levantou levemente a foto e naquele instante todos na porta puderam ver e sentir que aquilo não era só uma discussão, não era só sobre um suposto roubo. Era algo muito maior, algo antigo, algo enterrado, algo que, agora, estava prestes a destruir tudo. E Augusto, pela primeira vez, não parecia no controle da própria história. O silêncio que tomou conta da sala não era mais apenas tensão, era choque. Aquele tipo de silêncio que não vem da calma, mas da incapacidade de reagir. Como quando alguém escuta algo que muda tudo e o cérebro leva alguns segundos ou anos para entender o que aquilo realmente significa. Helena ainda segurava a foto, os dedos firmes, mas o corpo, carregando o peso de tudo que estava prestes a sair. Do lado de fora, a pequena multidão já não fingia mais. A porta estava entreaberta, olhos atentos, respirações contidas. Ninguém ali sabia exatamente o que estava acontecendo. Mas todos sentiam que aquilo não era comum. E não era. Dentro da sala, Augusto permanecia parado, o olhar fixo na fotografia. Mas não como alguém que lembra, e sim como alguém que está prestes a lembrar contra a própria vontade. E às vezes a mente tenta proteger, tenta apagar, tenta esconder, mas a verdade oculta sempre encontra um caminho de volta. Helena respirou fundo e então, finalmente, falou. Você quer provas? Não quer? A voz dela não tremia, mas havia algo ali que não era só firmeza. Era dor acumulada. Era uma vida inteira esperando aquele momento. Augusto não respondeu, mas seus olhos não saíram dela. Isso já dizia tudo. Então escuta, ela continuou, um passo à frente. Anos atrás, você não era esse homem que todos conhecem hoje. Ela olhou ao redor, como se falasse não só com ele, mas com todos. Você ainda estava construindo seu império. Ainda precisava de alguém para assumir os erros que você não podia carregar. Um sussurro percorreu a porta. As pessoas começaram a entender, ou pelo menos a tentar. Helena levantou levemente a foto. Essa foto foi tirada no dia que tudo aconteceu. Silêncio. E então, ela continuou. Um acidente. A palavra caiu pesada. Não foi só um erro, foi um crime. O ar pareceu desaparecer da sala. Augusto fechou os olhos por um segundo. E ali, naquele pequeno gesto, algo começou a quebrar. Você dirigia aquele carro, Helena disse, agora mais baixa. Rápido demais, nervoso demais, com medo demais de perder tudo. As imagens começaram a surgir, fragmentadas, confusas, mas presentes. Chovia, igual hoje, ela completou, e aquilo foi o suficiente. Augusto abriu os olhos de repente. A respiração falhou. Algo voltou, não completamente, mas o bastante. Não, ele murmurou. Mas Helena não parou, porque depois de anos em silêncio, não dá mais para parar no meio. Você bateu, ela disse firme, e fugiu. O choque do lado de fora foi imediato.
mãos cobrindo a boca, olhares arregalados, porque ali já não era mais uma discussão. Era uma revelação inesperada que ninguém estava preparado para ouvir. E sabe quem ficou? Helena perguntou. Ela não esperou resposta. Meu pai. O nome não foi dito, mas o peso foi sentido. Ele viu tudo, ela continuou. Ele chegou primeiro. Ele tentou ajudar, tentou salvar, tentou fazer o certo. A voz dela falhou por um segundo, mas voltou, mais forte. E você pediu para ele assumir. Silêncio absoluto. Era possível ouvir a própria respiração de quem estava ali. Disse que sua vida ia acabar, que sua carreira ia ser destruída, que tudo que você tinha construído ia desaparecer. Helena deu mais um passo, agora muito perto. E ele acreditou. Os olhos dela se encheram, mas dessa vez ela não segurou completamente. Uma lágrima caiu, mas não era fraqueza, era memória. Ele assumiu a culpa por você. A frase ficou no ar, pesada, irreversível. Augusto deu um passo para trás. O rosto agora já não era o mesmo. A confiança tinha rachado. O controle tinha escapado. Isso não. Ele tentou falar, mas não conseguiu terminar, porque no fundo ele estava começando a lembrar. E lembrar dói. Ele foi preso. Helena continuou. Foi chamado de criminoso, de irresponsável, de tudo aquilo que você era naquele dia. A voz dela tremia agora, mas não parava. E a nossa família, ela respirou fundo, foi destruída. O silêncio ficou ainda mais pesado. Minha mãe não aguentou. A frase veio baixa, mas cortou como lâmina. E eu cresci vendo tudo desmoronar enquanto você subia. Ela olhou ao redor novamente. Enquanto você virava exemplo de sucesso, de poder, de homem admirado. Uma pausa, dolorosa, e esqueceu. A palavra saiu quase como um sussurro, mas foi a mais pesada de todas. Porque esquecer, às vezes, é a maior forma de injustiça. Augusto agora não dizia nada, o rosto pálido, os olhos perdidos, a respiração irregular, porque o passado tinha voltado, e dessa vez não dava mais para fugir. Helena limpou a lágrima com as costas da mão, respirou fundo, e então disse, eu não esqueci. Silêncio. Eu vivi isso todos os dias. A sala inteira parecia paralisada. Ninguém se mexia, ninguém falava, porque algumas verdades, quando aparecem, não deixam espaço para mais nada. E ali, naquele exato momento, tudo o que Augusto construiu começava a desmoronar. O silêncio que dominava a sala já não era mais de tensão, era de queda. Aquelas paredes de vidro que antes refletiam poder e controle, agora pareciam pequenas demais para conter o peso da verdade que tinha acabado de explodir ali dentro. Era como se tudo tivesse mudado de lugar, sem que ninguém tivesse se movido. Augusto estava parado, mas já não era o mesmo homem. O terno continuava impecável, o relógio caro ainda brilhava no pulso, a postura ainda era ereta, mas por dentro algo tinha desmoronado. E isso ficava evidente no olhar, antes firme, agora perdido, antes dominante, agora vazio. Porque existe uma diferença entre cair e perceber que sempre esteve apoiado em algo frágil. E ele estava começando a entender isso. Do lado de fora, ninguém mais disfarçava. A porta estava aberta, pessoas agrupadas, olhares fixos, expressões de choque, incredulidade e até vergonha. Não por si mesmas, mas por terem assistido, em silêncio, à humilhação de alguém que dizia a verdade. E é assim na vida também. A gente só percebe a injustiça quando já aconteceu. Dentro da sala, Helena ainda estava ali, mas não como antes.
Não havia mais tremor nas mãos. Não havia mais hesitação. A dor continuava, claro, mas agora ela não pesava da mesma forma. Porque finalmente tinha sido dita, finalmente tinha sido vista, a verdade oculta tinha saído da sombra. E quando isso acontece, não tem mais volta. Augusto tentou falar. Mas parou, porque não havia palavras suficientes. Não havia justificativa, não havia argumento. A mente dele, acostumada a resolver tudo com lógica e controle, agora estava presa em algo que não obedecia nenhuma regra. Culpa. E culpa, quando vem de verdade, não negocia. Helena observava, em silêncio, sem pressa porque no fundo ela já tinha esperado anos por aquele momento. Você se lembra agora? Não lembra? Ela disse com calma. Augusto fechou os olhos por um segundo, e dessa vez não tentou fugir. As imagens estavam lá, a chuva, o impacto, o medo, a decisão, e o homem que confiou nele, pagando por algo que não fez. Ele respirou fundo, pesado. Eu não sabia. Ele começou, mas parou no meio, porque aquela frase não fazia sentido nem para ele mesmo. Helena inclinou levemente a cabeça. Sabia o suficiente, respondeu. E havia ali uma verdade simples, mas brutal. Às vezes a gente não precisa lembrar de todos os detalhes para saber que fez algo errado. O silêncio voltou. Mas agora era diferente. Não era tensão. Era consequência. Helena olhou ao redor uma última vez. Aquelas pessoas, aquela empresa, aquele lugar onde ela tinha sido reduzida a nada minutos antes. E então, ela simplesmente relaxou os ombros, como alguém que finalmente solta um peso que carregou por tempo demais. Eu não voltei aqui por vingança, ela disse. E aquilo surpreendeu, porque todos esperavam raiva, esperavam grito, esperavam humilhação de volta. Mas não veio. Eu não preciso disso, continuou. A vida já cuidou de muita coisa. Ela olhou diretamente para Augusto. E dessa vez não havia ódio. Havia algo mais difícil de carregar. Eu só queria que você lembrasse. A frase foi simples, mas carregava tudo. Dor, anos perdidos, família destruída, destino transformado. E, ao mesmo tempo, um tipo de encerramento. Helena apertou a foto por um instante. E então a soltou sobre a mesa. Não como acusação, mas como verdade. E virou-se, sem pressa, sem olhar para trás. Caminhou até a porta. Passou pelas pessoas que antes tinham assistido sua humilhação em silêncio, e ninguém disse nada, porque naquele momento ela não era mais a funcionária. Era a verdade. Era a história que ninguém quis ouvir. Era a prova de que, cedo ou tarde, a justiça divina encontra um caminho. Ela saiu, e dessa vez não havia peso nos passos. Do lado de dentro, Augusto permaneceu imóvel, o olhar fixo na foto. Mas agora ele não via só uma imagem, ele via tudo. O que fez, o que destruiu, o que ignorou e o que perdeu. Porque existem coisas que dinheiro não compra: tempo, memória, perdão e, principalmente, a chance de fazer diferente. Lá fora, a chuva ainda caía, mas para Helena era como se o céu estivesse limpando algo antigo, algo preso, algo que finalmente tinha sido libertado. E pela primeira vez em muito tempo, ela respirou sem dor. Não porque a história tinha acabado, mas porque finalmente ela podia começar um novo capítulo, um recomeço. Algumas verdades não aparecem rápido, mas quando aparecem, mudam tudo. Naquele dia, Augusto não perdeu só o cargo. Ele perdeu algo muito maior: a imagem que construiu, o respeito das pessoas e, principalmente, a ilusão de que o passado tinha ficado para trás. Porque a verdade oculta pode até ser ignorada por um tempo,
mas nunca desaparece. Ela espera, e quando volta, cobra. Helena não saiu dali como alguém derrotada, saiu leve, não porque esqueceu, mas porque parou de carregar sozinha, e isso muda tudo, porque tem dores que continuam até o dia em que são finalmente expostas. Essa história não é só sobre humilhação, é sobre julgamento, sobre orgulho, sobre escolhas feitas quando ninguém está olhando, e sobre como um destino pode ser destruído ou transformado. Agora me conta, você já julgou alguém pelas aparências e depois descobriu que estava errado? Você acha que o orgulho pode destruir uma vida ou até uma família inteira? No lugar dela, você teria feito o mesmo ou teria buscado vingança? Já viveu algo que mudou completamente o rumo da sua história? Escreve aqui nos comentários e me conta também de qual cidade você está assistindo. E se você gosta de histórias com segredos, reviravoltas e destinos transformados, se inscreve no canal Segredos e Destinos e ativa as notificações, porque a próxima história pode mexer com você ainda mais do que essa.